Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo. Vamos lá. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu me deparei com esse vídeo do Gaiofato aí falando da polêmica que deu no trabalho escravo das vinícolas. Eu achei que eu tinha alguma coisa a acrescentar, principalmente na questão das bebidas, tá? Não tanto da argumentação do trabalho escravo, isso daí deixa pro Gaiofato. Mas é isso aí. Eu até hoje vou tomar um vinho, tá? Combinei com a patroa aqui. Hoje a gente vai tomar um vinho, comer um queijinho aqui, depois que eu gravar aqui esse vídeo, tá? Então esse vinho eu peguei aqui na adeguinha de casa aqui, dos resquícios da cervejaria, tá? Eu fiquei curioso. Eu não entendo muito de vinho, tá? Nunca fiz vinho, apesar de conhecer os conceitos e as técnicas, mas nunca cheguei a comprar uva para fazer mesmo. Sei que faz uma sujeirada desgraçada, precisa ter uns equipamentos específicos para, principalmente para limpar o talo e tal, tem umas pegadinhas assim, tá? Esse vinho aqui em específico, eu escolhi ele na adega quando eu vi, porque ele é de uma leva de vinhos com uvas diferentes que a gente tinha lá. Esse daqui tem duas uvas, Gartaxna e Samsó, tá? A primeira uva, ela é proveniente da divisa da França com a Espanha, tá? Uma uva que renasceu agora, vamos dizer assim, o pessoal está utilizando mais, está plantando mais. E a Samsó, ela é proveniente da Catalunha, tá? Um vinho interessante, bem aromático, ele ainda tá quente, agora ele tá na geladeira, eu peguei da adega, tirei aqui, já vim gravar. Não sou especialista em vinho, tá, gente? Não sou sommelier em vinho, conheço muito pouco. Mas bebida é bebida, então eu acho que eu tenho algumas colocaçõezinhas aí para fazer no meio do vídeo. E o resto a gente deixa com o Gaiofato aí. Vambora? Vamos lá. Queria avisar uma coisa rapidamente. Lembrar a todos vocês que os vídeos sobre a viagem de Cuba já estão online. Tá lá os 5 episódios, bom? Assistam, galera. Bem legal. Tava acompanhando lá. Vão lá assistir, porque tá muito legal. E o engajamento dos vídeos está um pouco mais baixo do que o normal. Eu não sei porquê. Então, vai depender muito do fator, né? De se esse engajamento vai avançar ou não para a gente manter a série dos vídeos. A gente vai debater e discutir isso ainda. Mas não vale a pena manter a produção dos vídeos, porque acaba derrubando muito engajamento e prejudica o trabalho de todo mundo aqui no canal. Então, esse é o primeiro recado. Os vídeos sobre Cuba já estão lá. E o segundo recado é lembrar a todos vocês do nosso Apoia-se, né? A gente tem ali o financiamento coletivo. A partir de R$1 por mês, vocês podem ajudar o canal a manter os seus trabalhos. A gente está com uma equipe de 4 pessoas, quer dizer, 3 pessoas e eu, Lara, Aninha e Jordana. E esse aqui, né, que foi sorteado para ser o apresentador. E tá dando para pagar as contas. Mas quanto mais gente a gente tiver no Apoia-se, melhor. Para poder garantir que a gente possa, né, comprar as coisas, né? Então, é isso aí. Sem mais delongas, então, vamos começar aí e ver a grande história Salton, né, a marca aí de vinho, espumante, uva, suco de uva, que ganhou notoriedade, né, mais uma vez, não só pela grande qualidade dos seus produtos, mas porque, olha só, pasmem, estavam usando o trabalho escravo na produção das uvas, olha que legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? A nossa empresa é uma empresa 100%. Essa aqui é a Luciana Salton, que deve ser a herdeira, quer dizer, empreendedora de sucesso, que venceu na vida, blá, 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 blá. 100% familiar, brasileira. É interessante porque a maior parte das empresas no ramo de vinhos, tá? São empresas familiares. Quando você fala de grandes empresas, normalmente não são. Não sei como a Vinícola Salton ainda não ou virou um grupo, ou foi adquirida por algum grupo e tal. Mas hoje as empresas pulverizadas de vinícolas brasileiras, elas são na sua grande maioria, empresas familiares e empresas pequenas, tá? Você tem gigantes vinícolas que começaram há muitos anos, mas você tem
muita empresa familiar, muita, de produção pequena mesmo, tá? Coisa de, vamos falar aí, sei lá, 10 mil garrafas por ano, entendeu? 5 mil garrafas por ano, então coisas realmente pequenas, não são centenas de milhares ou milhões de garrafas, tá? Então são pequenas produções em pequenas propriedades, coisa de, vai, entre 10 e 30 hectares, entendeu? Então são realmente produções pequenas, né, diminutas. E de capital fechado, que tem o maior orgulho de produzir um dos melhores vinhos e espumantes do Brasil. O vinho entrou na nossa família, porque em 1878, meu tataravô... Pronto, vai começar a historinha do vovô italiano, meu avô italiano, o meu nono, chegou aqui sem nada, né? Chegou aqui com a malacuia na mão e construiu um império. Assim, realmente essas historinhas que contam, se não faz sentido, até porque os imigrantes italianos normalmente chegavam aqui realmente sem nada, assim como minha família tem partes que chegaram assim, e estamos aí pobre até hoje, né? Isso não se sustenta. Mas, realmente, se você pegar, teve muitos exemplos aí de pessoas que vieram da Itália, e tinham já pequenas produções de vinhos lá. Na época, se você for pegar o tataravô dela, você ainda estava na época onde, vamos dizer assim, a terra era de graça. Você chegava, você fincava a sua bandeira, entendeu? Não que você... Não existe isso, gente. Você vai lá, você finca a sua bandeira e você vai fazer 100 hectares de uva no braço. Isso não existe, tá? Você já tinha um determinado capital, você vem, você traz, muitas vezes você traz realmente as plantas, né? Porque são plantas de enxerto, então se você plantar ela, depois de um tempo você consegue começar a reproduzir aquela determinada varietal. A uva ela é apta para enxertia, então hoje é muito utilizada a prática de enxertia entre as produções de vinhos. Então você vai pegar uma uva, uma videira básica que tem um crescimento relativamente rápido, você vai usar o que a gente chama de cavalo, é a mesma técnica que a gente usa na rosa do deserto, e você vai enxertar essa varietal em cima, tá? Então, é lógico, eu não acredito nesse conto de fadas que a pessoa veio sozinha, ela e a coragem, mas eram muitas vezes pequenos produtores italianos que já tinham esse know-how de produção de vinho, chegavam aqui com determinado capital, contratavam um monte de jagunço aí, gente que estava aí largada na época aí no Brasil, igual você tem até hoje, né? Contratava os caras, jogava lá na fazenda, ó, vamos trabalhar e vamos começar. E aí você começava o que hoje são impérios, né? Só baseado em trabalho, né? Só não avisou que era trabalho dos outros, né? É sempre essa mesma historinha, né? Sim, com certeza, aquilo que eu falei, você não vai pegar e cortar eucalipto na lomba e fazer cerca, esquece, até porque você ia demorar uma vida para construir uma grande propriedade, não é assim, você vai contratar pessoas e essas pessoas vão trabalhar para você, então, lógico, é dentro da lógica capital, esquece. A gente... E o imigrante Antônio Domênico Salton veio para o Brasil com algumas cepas. E é interessante porque você pega um cara que se chama Antônio Domênico Salton, você não imagina se chegar no meio da favela do Rio de Janeiro, você vai encontrar um Antônio Domênico Salton, né? É igual quando os caras, o Silvio Santos era feirante, o Silvio Santos era camelô. Ele chama Senhor Abravanel, que Abravanel é uma das mais proeminentes famílias judaicas desde o século XV. O cara consegue traçar a linhagem dele na família masculina desde o século XV. E ele era camelô e ele virou bilionário por causa do trabalho. Não dá, né? Não dá.
e de uvas italianas, né? Chegou em Bento Gonçalves, que naquela época era chamada de Vila Isabel, com a sua família, plantou essas uvas e depois os seus filhos fundaram a empresa. Simples assim. O cara trouxe uva, o cara trouxe mudinhas, plantou e cresceu o império. É isso, né? Não teve capital, não teve empréstimo, não teve nada disso. Foi só trabalho. E num primeiro O ardor do labor. Entendes? momento vendia produtos em geral, era um armazém, e depois de alguns anos passaram a se dedicar especificamente à produção de vinhos e espumantes. E aí, então, o vidro está inserido na nossa vida, né? Porque não tem uma coisa mais, acho que uma embalagem É um mini doc sobre vidro. Entendi. mais apropriada para esse produto que... Mas por que tem o Mário Sérgio Cortella aqui atrás? Dá pra ver aqui? Olha o homem aqui. É uma mistura do Cortella com o Alec Baldwin, né? Que traz todo esse frescor, essa elegância, de certo modo, a gente não podia ter uma embalagem melhor e mais adequada para ele. O que eu percebo na questão da garrafa é que as pessoas ainda enxergam uma garrafa mais robusta com um vinho melhor, né? Então, assim, a gente busca na indústria, a gente busca sim a diferenciação na embalagem. Uma garrafa, se a gente reparar, a gente tem vários formatos de garrafa aqui e que é interessante para o consumidor. Por outro lado, a gente pode ter uma garrafa mais pesada. Essa questão da garrafa, para algumas coisas ela realmente vai fazer diferença, para outras relativamente não. Por exemplo, a garrafa de champanhe, ela é mais grossa e ela tem aquele fundo para cima, né? Tudo aquilo é uma garrafa que ela suporta mais pressão, porque é uma bebida gaseificada, tá? Então ela tem que suportar bars de pressão, tá? Quanto à questão do vidro, existe alguma discussão sobre o vidro. Por exemplo, por que o vinho não é colocado no plástico? Hoje, se você for ver em curto prazo para vinhos não envelhecidos, vinhos jovens, você já poderia estar vendendo no plástico. Por que você não vende? Mais por uma questão de aceitação do consumidor mesmo, tá? Você não tem nenhum motivo teórico para você estar colocando uma bebida não gaseificada, vejam bem, uma bebida não gaseificada no vidro e não no plástico, tá? Não sei se for uma bebida de guarda que ela vai ficar muito tempo ali. É mais uma questão de estética mesmo, tá? Agora, garrafas mais robustas, garrafas mais pesadas, em geral, quando você pega, ela já traz, eu acredito que seja até uma coisa que vem associada no nosso cérebro, porque normalmente bebidas de maior valor são guardadas em garrafas mais pesadas. Mas se você for falar de vinhos jovens, principalmente, e sem gás, isso daí não muda muita coisa, tá? É mais uma questão estética, uma questão de agregar valor ao produto. Mas a gente vai discutir isso daí mais para frente. Eu não sei qual que é a diferença das garrafas de vidro, assim. Sinceramente, não faço a menor ideia. Mais robusta, mas eu vou muito para a linha do ecológico. Eu sou super a favor da gente ter as Ecovás, as garrafas ecológicas. Olha aí que legal, a garrafa ecológica e o trabalhador que é escravizado, né? Que gasta menos vidro, é mais inteligente, menos peso, menos gás carbônico na produção da garrafa. Olha, obrigado, empresário. No transporte. Então eu acho que isso é um processo que a nossa população está É um cinismo do caralho, né? Meu Deus do céu. Passando agora, e que a gente vai começar a perceber cada vez mais as pessoas não buscando só a aparência, mas também valorizando o lado ecológico da empresa. É uma boa propaganda, tá? Porque hoje em dia o pessoal realmente valoriza isso, mas eu acredito que na maior parte das grandes empresas, isso daí é simplesmente propaganda, tá? Até porque a gente sabe que o impacto ambiental que uma vinícola produz, particularmente,
é muito grande, tá? E hoje, eu tinha lá, na cervejaria, você tem coisas como o Eu Reciclo. O Eu Reciclo é uma empresa onde você paga por ano, tá? Então você paga tantas toneladas de reciclado. Então, por exemplo, lá, se eu não me engano, o meu era a cota mínima, porque eu produzia pouquinha cerveja. Eu pagava coisa de, sei lá, 300, 400 reais no ano, tá? E eles garantiam a reciclagem de 2 toneladas, 3 toneladas. Na época a gente fabricava com lata, né? Mas para vidro, para plástico, qualquer coisa, você tem os modos lá. Então você, basicamente, você está fazendo a garantia do retorno daquela quantidade de material que você coloca através dessas empresas terceirizadas, tá? Então, você ganha o selinho, é legal o trampo dos caras, é da hora, assim. Se pensar em reciclar, lógico. Você está pagando um negócio que eles ganham reciclar porque eles ganham dinheiro com reciclagem, né? Mas eles te dão o direito de usar o selo e você garante que eles vão reciclar determinada quantidade de produto por ano. Vidro. Só faltou ela meter, a gente não vai mais valorizar a aparência, blá, 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 vamos valorizar a essência. Por que todo empresário fica nessa, né? Não, isso daí é bom para todo mundo, e a gente tá pensando em todo mundo. Já agradeceu o herdeiro de empresa hoje? É isso, né? É isso. Faz parte das nossas vidas, né? É um produto 100% ecológico, eu sou meio eco-chata. Eco-chata. Eu diria ecofascista, né? Eu acho que é um termo que encaixaria melhor nesse contexto. Ecofascista, né? A pessoa, a gente quer usar uma embalagem reutilizável, não sei o quê. Mas bora escravizar. É que é isso, né, gente? Não foi a escravização de uma pessoa, que já é uma atrocidade, né? Foi de 200 pessoas. Só uma correção, porque o fato não muda o argumento dele, tá? Mas 200 pessoas foram as somas das 3 empresas que foram pegas, que era a Aurora, Salton e mais alguma outra, tá? Não, como ele disse, se uma já é muito, não invalida o argumento, não é isso que eu tô falando, mas o total de 200 pessoas foram, se eu não me engano, nas 3 ou mais empresas que foram, que tomaram a batida aí, tá bom? Tá ligado? Né? Ai, como a natureza é linda, como Deus é maravilhoso. Super preocupada com o nosso meio ambiente, de como a gente recicla, armazena as coisas. Eu adoro a ideia da gente poder reciclar ele quantas vezes forem necessárias. Eu tenho um Aí a pergunta, será que ela tá falando das garrafas ou dos trabalhadores? Fica aí o questionamento. costume de trazer as minhas garrafas de vidro da minha casa pra cá pra gente colocar no mesmo estoque. Ele tá na minha vida, seja num frasco de perfume ou na garrafa. Ela não vai levar as garrafas velhas pra lá, tá? Eu conheço gente aqui da minha cidade que trabalha com reciclagem de garrafa, então é uma linha de produção com bastante gente, com um tanque de soda, e aí você vai tirando o rótulo e tal, e você usa, principalmente produtor caseiro usa bastante isso, né? Produtor caseiro, garrafa reutilizada e tal. Mano, cara do tamanho da Salton, que faz milhões de garrafas por ano, não vai levar na casa dela garrafa velha pra limpar, mano. Você tá maluco, mano. Pallets e mais pallets de garrafa que chegam pra linha de produção. Deve ser uma linha de produção gigantesca, tudo automatizado, mano. Contar mentira pra outro. Garrafa dos vinhos espumantes que eu bebo na comida da minha filha, como eu falei. Então, acho que é nas taças que a gente faz um brinde, tá inserido na nossa, não só na minha vida, na vida de todo brasileiro. E aí, acho que a gente só pode falar saúde pra todo mundo. Menos pros trabalhadores que a gente escravizou, porque se tem uma coisa que eles não vão ter acesso é a saúde, né? Que maravilha! Então esse aqui foi o mini doc, né? Bem legal, falando da Salton e como eles são legais. E olha só, essa mesma pessoa soltou em 2020, olha aqui, ó, Luciana Salton, né? A herdeira do Império Salton, a diretora executiva da vinícola que leva o sobrenome de sua família, fala de sua atenção e do grande impacto da quarentena no mercado de vinhos. Eu li isso daí quando lançou. De março.
Jimbo bom. Vamos ver aqui. Sou da quarta geração na vinícola gaúcha Salton e a primeira mulher no cargo de direção ao lado dos meus dois primos, o Maurício na presidência e o Gregório enólogo. O fato de ser mulher, no entanto, não interfere em absolutamente nada. Não há marketing positivo em torno disso, tampouco preconceitos. É meritocracia, né, gente? Não tem nada a ver com nada. Nada a ver. Não. Não há protecionismo. Não, de forma nenhuma. Tanto que os 3 diretores são da família, né? Então não tem protecionismo nenhum. Temos um lema entre nós, quase um mantra. Sobrenome não garante emprego. Mas os 3 no cargo de direção tem. Por quê? Ah, mano, é a sorte, né? É a vida. São as coisas loucas que a vida faz. Confia. Fonte, não foi preciso. Passei a minha adolescência vivendo as férias na loja da Salton em São Paulo, vendo meu pai Ângelo trabalhar. O mesmo papinho toda vez. Toda vez é o mesmo papinho. Adorava ver seu envolvimento com as pessoas e a marca. Ele era um sedutor. Certa vez ele falou apaixonadamente a uma plateia gigante de médicos que preferia o Merlot da Salton a qualquer Chateau Petrus. Né? Legal. Bacana. Show. O que isso significa? Eu não faço ideia. Eu imagino que Chateau Petrus deve ser alguma bebida que ninguém conhece, né? Igual... Isso daí diz das margens esquerdas e direitas de Chateau, do Rio lá e tal. Eu não, como eu falei, eu não sou especialista em vinho, tá? Mas você tem a disputa entre as margens esquerda e direita de um rio que começa na Espanha e acaba na França lá. E se eu não me engano, Chateau é a margem direita, né? E a margem esquerda, eu não lembro qual é que é, mas eles são especializados na produção de Cabernet Sauvignon, né? Mas é isso daí. Basicamente a ideia é, eu prefiro o vinho mais barato que a gente faz, porque nós somos muito foda, do que os vinhos mais caros da França, uma pegada assim, tá ligado? Campari. Eu viajava com ele para as feiras de vinhos pelo país. Fazia isso porque gostava. Nunca fui obrigada a nada. Só entrei no negócio depois de me formar em administração e ter trabalhado em outras empresas. É claro, né? Fazer o aquecimento ali, pá. O herdeiro muitas vezes faz a faculdade de administração para poder administrar os bens da família. Tenho 2 filhos pequenos. Eles obviamente estão crescendo num ambiente em que vem a importância do vinho. Se sentem orgulhosos quando escutam alguém falar da Salton. Eu acho, né? Eu posso estar aqui enganado. Eu acho que esses dias da criança falando mamãe, eu sou um Salton, eu tenho orgulho de ser Salton, está acabando. Algo me diz, né? Algo me diz que essas crianças não vão mais sentir tanto orgulho do nome. Ou vão, né? E foda-se, porque é isso aí. É quase uma reedição daquele tweet do Elon Musk. Nós vamos escravizar quantas pessoas forem necessárias. Lidem com isso. Irmão, vou falar uma coisa pra você. No colégio que essas crianças provavelmente estudam, cara, trabalho escravo, não sei se vai ser a grande questão, tal. Eu acredito que se eles fossem gays ou negros, eles iam chamar muito mais atenção dentro do colégio em que eles estão inseridos do que os pais fazerem trabalho escravo. Eu acho, não sei, posso estar enganado, acho que não estou, vamos ver. Né? Nossa. Reconhecem o rótulo no supermercado, mas seguirão o caminho que escolherem, seja qual for, todos subsidiados pela herança da família. E, na vida para onde seguirem, haverá sempre o imponderável, a surpresa, é o que nos faz crescer, é a instabilidade, né? É o livre mercado, é isso aí. Vejamos agora, por exemplo, a experiência com a pandemia, atalho para mudanças decisivas. Não há dúvida... Mano, olha isso aqui, não há dúvida da tristeza e dos danos impostos pelo vírus. É literalmente uma linha de consideração sobre a pandemia, uma linha, para já emendar o mas, paradoxalmente, no mercado de viticultura, houve frutos positivos. Frutos positivos. Hã? Pegou? Completamos agora 110 anos de existência e nunca sentimos um impacto tão extraordinário. Um impacto, leia-se lucro, tá? Tão extraordinário em um prazo tão curto. A comercialização dos vinhos aumentou 40% de março a junho. Claro, né? A galera na pandemia ficou enfiada em casa e virou moda assinar Wine Club, sei lá o que, e comprar essas porra. E quer saber?
Realmente essa parte de assinatura de tanto de vinho quanto de cerveja cresceu muito na pandemia, por motivos óbvios, como eu já disse. A galera estava trancada em casa, não tinha muito o que fazer, você tem duas escolhas. Ou você bebe, ou você vai matar os outros integrantes da casa, porque você está preso lá e, mano, foi foda. Foda. O brasileiro está preferindo rótulos mais elaborados. O brasileiro, o que consome vinho Salton, né? Vamos lá. Realmente existiu um aumento na qualidade de consumo do brasileiro em geral, tá? Da classe trabalhadora, da classe média, da classe alta, tudo. Por quê? Porque existia um movimento que, vou falar mais da cerveja, mas do vinho isso daí também aconteceu, tá? Que é o renascimento da cultura das pequenas cervejarias, tá? E hoje você já tinha isso muito forte, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas isso para os dois, tanto para o vinho quanto para a cerveja, Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram exponentes, principalmente Rio Grande do Sul, e isso daí acabou se tornando um movimento nacional, tá? Isso daí, gente, não vejam como algo negativo, tá? Por quê? Porque antes você tinha um monopólio de grandes empresas, tanto para cerveja quanto para vinho. Esse renascimento de cultura de pequenos produtores, e isso daí começou a acontecer com o refrigerante. O refrigerante ainda não tomou força, mas eu acredito que vai chegar também. Isso daí é algo muito positivo. Por quê? É melhor ter pequeno burguês do que ter grandes corporações. O pequeno burguês não faz acúmulo de capital desmedido, esse capital não vai para fora. O pequeno burguês ele trabalha dentro da sua área. Lógico, a Salton já é uma empresa centenária, etc. Eles já têm um poder aquisitivo maior, já tem acúmulo de capital e tudo. Só que a maior parte das vinícolas do Brasil são pequenos produtores, tá? A maior parte das cervejarias que hoje a gente está com mais de 6 mil cervejarias contando ciganos, são pequenos produtores, são pessoas normais, tá? Que muitos produtores ciganos, hoje você deve ter, das 6 mil cervejarias, você deve ter 2 mil e poucas fábricas no mapa, o resto que a gente chama de cervejaria cigana. Então o cara, ele tem um CNPJ, ele produz a cerveja numa fábrica de outro, e ele tem o pequeno business dele lá, investe uma graninha, às vezes é até segundo trampo, junta 3, 4, faz uma marca, entendeu? Lança. Então, essa ideia dos rótulos mais elaborados, não falando só de rótulos, eu não sei se ela está falando especificamente de rótulos, assim, mas a ideia dos produtos mais elaborados, a ideia de você crescer a qualidade do produto é algo muito positivo, porque você está fomentando os mercados locais. Então, beba local, beba do cara que faz na sua cidade, entendeu? Ao invés de você comprar um produto do Ambev da vida, que o filho da puta do dono tá lá na Suíça ganhando dinheiro e nunca mais vai nem voltar pro Brasil, tá cagando. O cara ali tá no corre, mano, ele tá ali na linha de frente, tá atrás do boteco ali, servindo os outros, servindo ele, a família, você entendeu? Então, é uma pegada mais ou menos assim que tá rolando com o vinho e rolou muito forte com a cerveja aí na última década, de uma forma impressionante, né? E continua subindo. Né? E representa mais ou menos aí uns 2,5% da população. Essa postura... Não. Hoje, se você for falar de consumo, eu não consigo falar do vinho, mas se for falar de consumo de cerveja, você tem já mais de 10% da população consumindo local, tá? Porque você tem hoje cervejarias espalhadas nos 4 cantos do Brasil, tá? E principalmente cervejarias de bairro que não trabalham com cervejas muito elaboradas, focadas em IPA, coisa muito lupulada e tal, eles já conseguem fazer cervejas de uma qualidade, eu não vou usar qualidade, mas de um sabor um pouco superior a uma cerveja de massa com um preço parecido.
Então já está conseguindo ser levemente competitivo, apesar de todos os problemas que tem. A entrada no Simples Nacional das Cervejarias, isso aconteceu mais ou menos em 2015, ajudou muito, porque a gente já vai falar sobre isso, mas um dos grandes impeditivos para você ter bebidas baratas no Brasil é a alta taxação em cima de bebidas alcoólicas, assim como acontece com todos os bens de consumo. Por quê? Porque é mais fácil você taxar o consumo que o pobre consome do que você taxar a renda que vai pegar os ricos, né? Você começar a colocar imposto em cima de helicóptero, de iate, dessas coisas, aí vai incomodar quem não pode ser incomodado, né? Agora, você meter 56%, 60%, entendeu? No caso da cachaça, 80% do valor é imposto, com bitributação, tributa primeiro, tributa depois, entendeu? Tributa na produção, tributa na venda. Aí pode, foda-se, quem bebe é pobre, mano, deixa pagar imposto. A cultura está muito relacionada com uma das mensagens mais fortes deflagradas pela pandemia, que é a valorização de marcas nacionais bem elaboradas, com histórias. A geração que hoje está na faixa etária dos 30 a 40 anos já convive com produtos de qualidade reconhecida. Até o fim da década de 90 eram mais simples. É isso. Realmente eram, tá? Realmente eram, principalmente por conta do domínio de grandes corporações. Já tem vídeo meu falando sobre a questão da Revolução Cervejeira nos Estados Unidos, mas vamos lá, vamos recapitular. Você teve, durante a lei seca americana, a quebra massiva de todas as pequenas empresas de cerveja nos Estados Unidos. Então, quem que dominou depois que voltou, depois de 8, 10 anos de lei seca, quando voltou, todos os caras que eram pequenos produtores, eles tinham quebrado. Por quê? Pelo mesmo motivo que, mano, pequeno burguês não consegue. Pequeno burguês, como dizem e muito corretamente, ele tá a um passo de ter que voltar a vender sua força de trabalho. Então, quando lançou a lei seca nos Estados Unidos, todas as pessoas que eram pequenos produtores locais, quebraram. Então, quem que aguentou ficar 8 anos, 10 anos sem ganhar R$1, ou então que mudaram sua fábrica para fábrica de produtos para produção caseira, fábrica de extrato de malte e etc. Quem tinha um grande capital. Então, quando você retornou, você tinha quebrado todos os pequenos negócios, né? Quebrado todos os pequenos negócios. Então, aqui no Brasil era mais ou menos uma coisa parecida, onde você tinha pequena produção de cervejas, por exemplo, vou falar bastante de cerveja, porque é onde eu tô dentro, mas eu acredito que o vinho não é muito diferente. As pequenas produções até os anos 90, elas estavam concentradas principalmente no Rio Grande do Sul, onde você tinha um número maior de imigrantes de países onde já se fabricava vinho, e você tinha também um clima favorável para a produção de determinadas cepas de uvas, tá? Então, você não tinha difundido isso, era uma coisa mais localizada, e com o advento da subida do poder de compra do brasileiro, né? E com isso você conseguiu dar vazão a esse tipo de produto, que era um produto um pouquinho mais caro, né? Você teve a ascensão das vinícolas dos anos 90, começo dos anos 2000, e das cervejarias também. Você pegar as primeiras micro cervejarias, que hoje já são cervejarias de pequeno ou médio porte, você vai falar de Dado Beer, você vai falar a Colorado, que surgiu em 2002, você vai falar da Vals, que é em torno dos anos 2000, a Dado Beer, se eu não me engano, é uma das mais antigas, de 1994. Tá? Então, realmente, antes dos anos 90, você tinha um monopólio muito grande. Aí, depois dos anos 90, você começou a ter essa ascensão dos produtos de pequenos empresários, né? Da distribuição, e também do conhecimento da população sobre isso, né? O Brasil, por sempre ter sido um país muito pobre, as pessoas não tinham acesso a essas coisas mais elaboradas. Então, era o champinha da vida, esses bagulho, é isso, vinha de mercado, né? E aqui, novamente, a gente vai falar sobre isso, mas a questão da tributação faz com que o produto seja muito caro. Muito caro. Então, o mesmo produto, mesmo se a gente for falar que o dólar, que o real hoje está desvalorizado frente ao dólar e ao euro, e se for pegar um vinho numa prateleira, por exemplo, de uma Itália, e um vinho daqui,
Lá é mais ou menos metade do preço, mas se você fizer a conversão. Por quê? Porque na Europa você não tem uma taxação tão grande em cima de bens de consumo, tá? Então, aqui realmente vinho é caro, cerveja é cara. Você manter esse tipo você pode chamar de vício, você pode chamar de estilo de vida, você pode chamar do que quiser, é caro, tá? É caro. Ainda hoje é caro, mesmo com todos os movimentos que está se fazendo para tentar baratear, para tentar manter uma concorrência com as grandes empresas, ainda é caro. Isso, né? É isso. Vai soltando aí umas frases de efeito, pá. O mercado nacional mudou com a abertura dos portos. É que é? O mercado nacional mudou com a abertura dos portos e a concorrência com vinhos de outros países? Tipo, você diz a abertura dos portos de 1808? Não, ela tá falando sobre as amarras de importação que você tinha e que foram abertas, principalmente, se eu não me engano, tem um livro do Vila que fala sobre isso, que é um movimento do Fernando Collor. Eu não vou entrar muito em detalhes para não falar merda, mas é um movimento do Fernando Collor para baixar imposto de importação e acabar com o protecionismo que rolava durante a ditadura militar aqui, né? Então você tem uma chegada maior de produtos importados, né? E aí você tem acaba se difundindo essa cultura para mais pessoas, né? Tratado de Comércio e Navegação de 1810? Não entendi. Curiosamente, o consumo de espumantes caiu com a crise sanitária. É constatação de que o brasileiro ainda associa a bebida a festas e grandes eventos. Homens e mulheres mais jovens também estão mais interessados em vinhos. Eles costumam iniciar com os tipos mais doces, leves e simples. Não importa. Não é uma bebida fácil, como a cerveja. Aí, ó, o Red Pill de paletó, né? Tá certo. Tá se valorizando. Vamos lá, o Gaiofato. Vou lá. Por que ela tá falando isso? E eu concordo que não é uma bebida tão fácil como a cerveja. Por quê? Você pegar frutas vermelhas num Sauvignon é muito mais difícil do que você pegar tons de banana numa Weizenbier. O que significa isso? A identificação de camadas de sabores dentro de uma cerveja, ela é mais fácil do que dentro de vinhos, e o destilado também entra nessa categoria, tá? Então, quando você fala de tons amendoados em um whisky single malt, é um negócio, para mim é muito difícil mesmo, quase impossível. Por quê? Porque você tem outras camadas de complexidade aparecendo ali, principalmente o álcool, porque você tem uma grande concentração de álcool aí. Então, eu sou muito sensível ao álcool no aroma. Então, se eu cheiro um uísque, para mim vem álcool. Por isso, eu não bebo destilado, tá, gente? Eu gostaria de ter aprendido, mas eu nunca consegui desenvolver essa técnica. No vinho, eu já tenho um pouquinho mais de facilidade, mas mesmo assim, para mim, é um pouco mais difícil. A cerveja, eu trabalho com isso faz muito tempo, então eu tenho uma determinada facilidade. Mas para os iniciantes é muito mais fácil, porque você dá uma Weizenbier, ele vai identificar banana na hora, ele vai identificar cravo na hora. Você dá, por exemplo, uma IPA para a pessoa, ela vai identificar os tons frutados, maracujá, um cítrico e etc. facilmente. Agora no vinho, para você conseguir educar a pessoa a conseguir desvendar as camadas de sabores ali impostas, é algo mais complexo, é algo mais difícil, demanda maior tempo, horas copo que a gente chama, tá? Como eu disse, eu não tenho essa habilidade, eu não sou sommelier de vinho, não tomo muito vinho, não sou nenhum proficiente no negócio, tá? Mas o sentido da palavra é isso, é a complexidade e a dificuldade de você conseguir passar para as camadas inferiores, no segundo plano e no terceiro plano da complexidade de aroma daquela bebida, tá bom? Não sei se ficou claro, mas a ideia é mais ou menos essa. Que a cerveja é uma bebida fácil. Quanta bobagem, né? Escolheram o vinho, que bom. Não é bobagem, não. É fato que você não é do coisa. Vou te convidar, irmão. Vem aqui em casa, nós vamos tomar cerveja, nós tomar vinho, nós tomar caipirinha, nós tomamos o que você quiser. Vem aqui em casa aqui que nós fica conversando, proseando aí, contando lorota até 3 horas da manhã. É nóis.
E o paladar evolui com o tempo, invariavelmente. E, apesar do susto global, da evidente instabilidade em diversos setores da economia, continuamos a crescer, pois... né? Calvo do Campari. Esse nome é maravilhoso. Nossa empresa encerrou 2019 com crescimento de 17,5% no faturamento em relação a 2018. Foram 36,8 milhões de garrafas vendidas no Brasil e fora do país. Mas nada, absolutamente nada, veio de graça. Que papinho, hein? Sinto imenso orgulho de dizer que passamos bem por esse período dramático, porque trabalhamos duro. Trabalhamos como? Duro, né? Você acha que é fácil gerenciar 200 pessoas em situação de escravidão? Vocês acham que é fácil, gente? Pô, tem que ter... não, cama não tem. Tem que ter... Não, comida também não, direito não. As condições de trabalho? Não, também não. Eu não sei onde é que tá o trabalho duro aí, mas deve ter. Deve ter, alguma coisa deve ter. Ei, se não tivesse, como que... Meu amigo, já tentou beber uma garrafa de vinho todo dia? Trabalho duro, velho. Trabalho foda, mano. Quando é duas, então. Brincadeiras à parte, gente. Eles já estão... você pegar uma empresa como a Salton, eles já estão em um porte onde os proprietários, eles não trabalham em si, tá? Você tem um determinado gerenciamento, principalmente processo de tomada de decisão, mas você não tem trabalho. De verdade. Ninguém. Mano, essa mina não senta ali. Ela não é a enóloga responsável pelo blend de tanque. Não é. Ela não fica o dia inteiro andando na adega. Mano, trabalho de sommelier, enólogo de adega é foda pra caralho. Ah, bebe o dia inteiro? Bebe o dia inteiro, mas você bebe até. Fica desgastante. Porque você tá falando de gerenciar. Mano, sei lá, centenas de tanques, entendeu? É um trabalho literalmente das 8 da manhã às 6 da tarde, todo dia. E pior, você tem que fazer bêbado. E vocês acham, que legal fazer bêbado. Não, cara, porque se você tá trabalhando, você recebe para aquilo, você tem uma responsabilidade gigantesca, porque cada um daqueles tanques vale milhares de reais. Então, se você fizer uma cagada, meu amigo, você vai ter que trabalhar 1 ano para pagar a tua cagada. Tá? E pior, você tem que fazer isso bêbado. Então não é, calma aí, mano, não é mil maravilhas assim, você vai ganhar dinheiro pra beber. Irmão, sem contar os efeitos colaterais que tem, você tem que maneirar bastante, porque o consumo de álcool ele faz mal, excessivo faz mal pro corpo, então você tem um equilíbrio ali, você tem quantidade de vinho que você tem que beber por amostra, e quando você tem que falar de 20, 30 amostras, gente, eu sou juiz de cerveja, quando você pega às vezes numa banca para você julgar 20 brejas, às vezes brejas com teores alcoólicos de 8, 9, 10%, 6, 7 amostras, é desgastante porque você tá ali trampando. Você tem você tem uma responsabilidade para com o seu próprio nome, sua própria profissão e tal. Então não é fácil. Ela não trampa. Os outros 2 maluquinhos lá, que é o presidente, sei que, eles não trampam. Mas tá na empresa. Tá na empresa, filho. Tá na empresa, beleza, tá na empresa. Mas você não tem uma função específica. Você tem a função de diretor de não sei o que lá. O que você tem que fazer? Você tem que avaliar todas as decisões que as pessoas tomam e aí você tem que ver qual que é a melhor... muitas vezes você gasta 4, 5 horas na semana para realizar o seu trampo, o resto você vai dar entrevista para não sei quem, você vai fazer não sei o que, você vai passar umas férias, você vai trazer inovações para a empresa, passando umas férias na França e tal. Então, empresa desse tamanho... os diretores, a corporação de diretores aí que são os donos da empresa, eles já não tem mais um labor, já não é mais como eu falei das pequenas empresas cervejeiras, onde o cara tá lá na linha de frente, tal, todo dia, fazendo conta, fazendo as coisas, gerenciando gente. Então, vamos lá, gente, eles já passaram para outro patamar, tá bom? Que eles teriam empreendido e evoluído? Explica essa aí, Ateu. Não temos hora nem dia para trabalhar. Realmente, vocês não têm nem hora nem dia, porque quem trabalha são as pessoas que estão em situação análoga à escravidão, né? Não daria para ser menos. Não só, tá? Não dá pra...
simplificar, mas você tem um corpo de funcionários gigantesco. Era uma coisa que eu ia trazer mais para frente, mas vamos trazer já. Essas pessoas normalmente análogas à escravidão, elas estão muito provavelmente no campo, tá? Elas estão ligadas não à produção do vinho, mas à produção das uvas, tá? Então elas estão ligadas à parte agrícola da parada, tá? Por quê? Porque é onde você precisa de menos capacitação, você vai pôr os cargos de chefia com mais capacitação e os cargos de base com menor capacitação. Você não tem tanta fiscalização, tá? Então, a parte fabril, a gente tem que separar. A parte fabril, principalmente para uma indústria desse porte, é uma coisa. A parte de produção de insumos é outra, tá? E você não tem tantos escândalos assim na área da cerveja, principalmente porque, apesar de, por exemplo, a Ambev ter os seus próprios campos de trigo e terceirizar uma parte, fazer uma parte, ter a própria maltaria, etc., normalmente as produções de cerveja elas são feitas com insumos terceirizados. Você tem pouquíssimas cervejarias que fazem do campo ao copo, que é o quê? Fazer a produção do grão, fazer a produção do lúpulo, fazer a produção da levedura, juntar tudo isso e fazer a cerveja, tá? E também tem a questão que a maior parte das cervejas elas não são de fermentação natural, elas são de fermentação induzida. Então você tem uma fábrica de levedura, você tem uma fábrica um campo de lúpulo, você tem um campo de malte com uma maltaria, você junta os três e faz o produto. No caso do vinho não, é a uva, é a cepa da uva e normalmente são fermentações espontâneas, utilizadas com a própria microbiota presente na uva, tá, gente? Então são coisas diferentes e é por isso que é mais fácil você encontrar esse tipo de coisa de condição análoga à escravidão no meio do vinho, que faz tudo ali, do que no meio da cerveja. Talvez um campo de malte em algum lugar, etc. Entende? Então são produtos diferentes, com produções diferentes e em um é mais... Bom, vocês entendem. Vamos embora. Menos que isso. Pô, pois se fosse menos que isso também, aí é foda, né? E agora nossos esforços recebem um prêmio da natureza. A safra 2020 é a melhor das últimas 2 décadas. Os vinhos lançados a partir do fim deste ano terão resultados de uva de uma maturação excepcional, de uma qualidade inigualável, com tanino e acidez ultra equilibrados. Tá, vamos lá. Tanino, acidez do sor. Taninos são polifenóis encontrados nas cascas de vegetais, tá? Na casca de uva você tem muito isso. Na cerveja, normalmente você trabalha, a não ser com estilos muito específicos, você tem um estilo nórdico chamado Sati, onde você tem uma mosturação, que a gente chama, que é uma das etapas da parte quente da cerveja. Você tem uma mosturação prolongada, com contato do grão com a água em mais de 65 graus, tá? Em mais de 65 a 70 graus, extremamente prolongado, para fazer essa extração de tanino e conseguir trazer isso no estilo. Na maioria das cervejas você já faz uma mosturação calculando a temperatura para você diminuir a extração de taninos, porque você não quer uma característica tânica, que a gente chama, nessa cerveja, tá? No caso do vinho, ele é desejável essa extração de taninos. O que o tanino causa? O tanino causa aquela secura na boca, sabe? Falta de salivação, acaba a saliva. É o que a gente chama de vinho seco. Vinho seco, basicamente, é um vinho com uma alta taxa de taninos e uma baixa quantidade de açúcar, tá, gente? Qual que é a produção de qualquer bebida fermentada? Você tem uma quantidade elevada de açúcares, você coloca leveduras lá, que são fungos pequeninos, e eles vão se alimentar desse açúcar e vão transformar em álcool e CO2, tá? Como que é feito o equilíbrio do vinho? O equilíbrio do vinho ele é feito com acidez, taninos, dulçor e alcoólico. Então você pega essas 4 características e você traz, é como se quisesse uma balança,
uma balança que vai equilibrar tudo, tá, gente? E transformar aquilo numa bebida equilibrada. Isso daí vale para qualquer tipo de bebida. O objetivo de uma bebida é trazer equilíbrio e você vai trabalhar em cima das características daquela bebida para conseguir esse equilíbrio. No caso da cerveja, você trabalha muito com dulçor amargor. Como você não tem amargo no vinho, você trabalha com a secura do tanino. É o mesmo equilíbrio que a gente faz no hidromel, tá bom, gente? Então, tanino, acidez, dulçor e alcoólico. E aí você equilibra tudo isso para tentar fazer uma balança que penda para todos os lados de forma igual. Ou quando eleva alguma característica, isso é proposital para trazer alguma característica para essa bebida, tá bom, gente? Será a combinação perfeita entre vinhos... Olha isso aqui. Olha isso aqui! Será a combinação perfeita entre vinhos e consumidores de primeira linha. Consumidores de primeira linha. Consumidores de primeira linha. Consumidores de primeira linha. E um consumidor de primeira linha, né? Uma coisa é você falar que o vinho é de primeira linha, né? A gente pode dizer até que isso é um dado da realidade sobre a qualidade da produção dos vinhos. Isso é evidente, tudo bem. Agora, o que é um consumidor de primeira linha? Tá ligado? Mano, brindemos em nome da saúde. Isso é muito zoado mesmo, tá? É muito zoado mesmo. E o mercado do vinho é um negócio muito louco, que a cerveja não chegou nesse patamar, espero que nem chegue, tá? Mas o mercado dos vinhos hoje você tem muita especulação de vinho, você tem muita gente que trabalha com compra e venda de vinhos raros, que o cara, saiu a leva, o cara já vai lá, abocanha 5 mil garrafas e aí ele vai guardar por tanto tempo que ele sabe que depois vai valorizar. Você tem muita lavagem de dinheiro nesse meio, você tem muitas marcas que se aproveitam de renome e toda leva que eles lançam é caríssima, não importando a qualidade daquele vinho. Então o mercado de vinhos há muito tempo já deixou de ser por conta de qualidade. O da cerveja, de certa forma, também. Hoje é muito mais fácil você achar uma cerveja cara, ruim, e ruim mesmo, tô falando, gente, estragada, com defeito sensorial, etc., do que uma cerveja de massa. Por quê? Porque o processo de produção de grandes empresas ele é muito mais controlado. E qualquer imbecil hoje faz uma cerveja no quinto dos infernos, entendeu? Coloca um mapa de qualquer cervejaria fundo de quintal vagabunda que tem aberta por aí, enfia numa lata bonita, manda fazer um rótulo legal, mano, e bota R$40 no mercado, meu irmão. E vai ter otário que paga. Entendeu? Eu não tô falando que quem compra cerveja de R$40 é otário. Apesar de eu não consumir cervejas de valor muito elevado, primeiro porque eu não tenho condição material e segundo porque eu não me arrisco muito, porque eu sei quais cervejas, quais fabricantes são bacana. A maioria dos fabricantes legais, a não ser com cervejas muito específicas, com teor elevado, ou que usam um ingrediente muito especial e tal, não sei o que, normalmente os caras tentam ao máximo diminuir o valor do produto. Então você tem hoje cervejas maravilhosas aí por 15 conto a lata, 13 conto a lata, entendeu? Vai tomar um chopp no bar dos caras, é R$13 meio litro, entendeu? Então, aí pra você comprar uma cerveja cara de 35 pau e chegar e é uma bosta, você toma um gole e joga fora, é puxado, entendeu? Mas a questão é, esse negócio de consumidor de primeira linha é um negócio zoado, e ele tá muito ligado à especulação dentro do mercado de vinho. É a própria Salton, cara. A qualidade dos vinhos é boa. Eu acredito que, como eu falei, eu não entendo muito de vinho, mas eu acredito que você tem vinhos melhores e que tem preços mais baratos e não tem o renome que eles têm, né? Acabou, né? Acabou o texto. Não entendi nada. Meu Deus do céu. Aí, ó que legal. Ó, que coisa linda. Na fazenda do vovô. Aqui, ó. Olha que legal a fazenda do vovô. Se reclamasse, era espancado, diz baiano vítima de trabalho análogo à escravidão.
em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Olha que condições lindas de vida, gente. Olha como é só você querer. Olha que legal o estado das camas, a parede em bom estado, né? Que legal. E é capaz ainda desse cinismo, filho da puta, de falar: ai, a gente não sabia. Ai, eu não tinha como saber. Ai, meu Deus. 2 baianos que foram vítimas do trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves detalharam ao G1 Bahia como foram contratados para o emprego que vivenciaram. Ambos fugiram após presenciarem agressões físicas, verbais e ameaças. O caso foi descoberto na quarta-feira após a Polícia Rodoviária Federal resgatar mais de 200 trabalhadores do local. Bem legal. Não, deixar tudo isso aqui aberto, porque, mano, isso aqui é um absurdo. O alojamento tinha câmeras, era tudo monitorado. Se reclamasse de alguma coisa, espancavam a pessoa, contou uma das vítimas que não quis ser identificada. Dos 207 resgatados, 198 são baianos e 9 gaúchos. Isso aqui, gente, já demonstra um recorte geográfico, né, da classe trabalhadora desses locais, que é muito importante, né? A gente avaliar esse tipo de oportunidade que é dado para essas pessoas que são presas nessas situações e vão passar pelos casos de abusos mais absurdos que existem, né? É um filme ótimo na Netflix, Os 7 Prisioneiros, que conta essa história e é bom demais. Top, violento, recomendo. Vamos lá, vamos continuar. Os 2 homens que conversaram com a equipe de pré-portagem, são amigos e saíram da Bahia juntos em janeiro de 2023 rumo a uma oportunidade de emprego de 2 meses colhendo uvas no Rio Grande do Sul. A dupla soube da vaga a partir do familiar de um deles, que mora no estado há anos. Após fazer contato com o empresário, responsável pela contratação através de uma terceirizada, né? Nossa, quem diria que empresas que terceirizam o serviço fazem esse tipo de prática, né? Cara, se tem uma coisa que é é como as empresas terceirizadas precarizam o serviço e o trabalho de seus trabalhadores. Velho, é impressionante. Sério. Todo caso de empresa terceirizada tem algum BO, tem alguma bosta. Mano, trabalhador de refeitório de universidade é precário pra cacete, não tem direito trabalhista, é uns contratos horrível. Tá maluco, velho. Tá maluco. Contrato público-privado com empresa terceirizada. Uma parte vai pro bolso do capataz, né? E ainda, exatamente, ainda compra um sindicato, que é tudo sindicato pelego, né? E aí você joga a graninha pros pelegos, os pelegos faz a festa, né? Faz a festa. É fundamental a gente também estar inserido na luta dos trabalhadores sindicalizados, para que a gente possa retirar essa peleguice do meio do caminho, porque ela atrapalha a sobrevivência da classe trabalhadora. Os 2 homens contaram que os detalhes da viagem do emprego foram combinados. A proposta inicial incluía alojamento, as 3 refeições e um salário de cerca de R$4.000 pelos 2 meses. Além disso, as passagens de ida e volta seriam pagas pela empresa. Chegamos lá com um grupo grande de pessoas. Quando vimos a situação, todos quiseram ir embora, mas a gente não tinha dinheiro para voltar. Isso acontece muito, viu, gente? Acontece muito também das empresas pegarem os documentos das pessoas, a carteira de trabalho, tudo, e reter, e ficar com elas. É tenso demais. O que é ilegal. É ilegal, tá bom? Não pode acontecer. Isso é ilegal. Boa parte das empresas terceirizadas são utilizadas quase como laranja, né? Para que a empresa principal não tenha que pagar nenhum tipo de encargo trabalhista. E aí a empresa terceirizada contrata dos piores jeitos possíveis, uma altíssima rotatividade de emprego, uma qualidade de trabalho péssima. E aí, se você tá infeliz, você é retirado, ou mesmo assim no final do ano você vai sair e né? Olha, trabalha em uma terceirizada e a empresa não renovou o contrato, pois ela paga todos os direitos e paga acima do piso. E ainda tem essa, né? A empresa que geralmente contrata uma terceirizada quer contratar a terceirizada que tem o menor valor do mercado, o mais abaixo possível. Justamente porque aí dessa forma ela pode fazer a festa da forma como ela bem entender nesse processo. Mas é isso aí, né? Que alegria. Vamos continuar aqui. Chegamos lá. Quando souberam que dei baixa na minha carteira de trabalho, ele passou com a pistola com o cabo pra fora pra me intimidar. Apontavam a arma para irmos trabalhar, davam um choque no pé, era trabalho forçado. Vamos ver aqui o vídeo. Esse homem, que prefere não se identificar, era um dos trabalhadores que estavam em situação semelhante à escravidão. Ele fugiu por causa das condições precárias de sobrevivência e das ameaças de morte. Passou por mim com a pistola na cintura, coberta, aí depois que soube que eu dei baixa na minha carteira, voltou de novo me olhando, balançando a cabeça com a pistola, já com o cabo pra fora pra querer me intimidar. Se não quisesse acordar, ele dava um choque no pé da pessoa, apontava a arma pra ir trabalhar. Trabalho forçado, né? E a gente longe da Bahia, longe de nossa terra, de nossa casa, sem saber o que fazer, sem dinheiro, sem nada, sem alimentação.
Cerca de 200 trabalhadores baianos foram encontrados em situação semelhante à escravidão nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Olha isso, bicho. O grupo trabalhava de forma temporária na colheita de uva e no abate de frangos na cidade de Bento Gonçalves, a quase 3.000 quilômetros da cidade baiana de Valente, de onde partiu a maior parte do grupo. Segundo os trabalhadores, eles iriam ganhar R$4.000 após 2 meses de trabalho. Mas a realidade... Gente, olha o estado desse lugar. Olha o estado desse lugar, velho. É sempre esse mesmo papo. Ai, semelhante à escravidão. É escravidão isso, caralho. Precisa do quê? A pessoa não ter sapato, não ter camisa, tomar açoitada pra virar escravo? Caralho, velho. E não vão falar o nome do empresário. Não vão falar o nome da empresa. Com a intenção de deixar a família bem. A gente vai fazer 2 meses aqui sem mandar um centavo pra minha esposa. Olha isso, bicho. Adquirindo dívidas aqui dentro por quê? Então, isso é muito complicado. A questão do alojamento, você tem um monte de colocações que pode se fazer e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a chave está na questão de prender a pessoa ali. Por quê? Porque você traz a pessoa ali. Aí você promete lá para ela, vai 4.000 por mês, por 2 meses, R$2.000 por mês. Beleza. Aí você cobra ele pela moradia, você cobra ele pela comida, você cobra ele por um eventual remédio, você cobra ele pela passagem de ida, você cobra ele pela passagem eventualmente de volta, você cobra ele por tudo. Então, aí chega no final do mês, o que era 2.000 se torna menos 300. E aí você faz um ciclo vicioso onde a pessoa fica ali sem ganhar nada e ela tem que pagar o que ela supostamente deve para a empresa. Então é assim que funciona esse esquema de escravidão moderno. Tá? Então é muito complicado. Tá? Aqui mesmo, na minha região, você sabe de alguns pessoais do sítio, aonde é normal você ter o caseiro, né? Mas eles têm o caseiro, aí ele paga a moradia, né? Aí ele paga a água, que na verdade é água de poço, mas ele paga a água pro dono do coisa, ele paga a luz, ele paga a internet, que ele usa o Wi-Fi do local. Então, você dá um salário para ele, só que você cria um monte de mecanismos de endividamento, aonde você quebra esse salário e aí no final boa parte desse salário volta para você. Então você oferece às vezes até um salário maior do que está na praça, só que quando você vai ver o salário real, muitas das coisas voltam para o proprietário. Então o esquema é mais ou menos esse e sim, é um modo de escravização moderno. Nós adquirimos dívidas para não comer essa comida podre que eles dão a nós aqui. O responsável por recrutar e manter os trabalhadores é um empresário baiano que não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ele foi preso e liberado após pagar fiança de R$40.000. Segundo o Ministério do Trabalho, a Bahia é o 3º estado do Brasil com mais empresas denunciadas por trabalho semelhante à escravidão. No ranking conhecido como a lista suja do trabalho escravo, o estado fica atrás É a lista suja do trabalho escravo que não faz nada para punir as pessoas que realizam, né? Que ganham a vida com o trabalho escravo dessas pessoas, né? Que legal. Apenas de Minas Gerais e Goiás. No ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas no Brasil, vivendo em condições semelhantes à escravidão. Quase todos nasceram ou moravam na região Nordeste. Na Bahia, 80... Você imagina, bicho, tu vive numa situação econômica complicada, tu quer arrumar um emprego para melhorar a vida da tua família, você na esperança, vai lá, recebe uma proposta para tentar melhorar a vida da tua família, mandar dinheiro pra tua esposa, pro teu marido, pras crianças, tal, na maior boa fé, sabe? Na maior bondade. Mano, que ódio, velho. Sério, que ódio. 2 trabalhadores foram resgatados. O número... E olha isso aqui. Desde 2019, o número só aumenta. Com exceção de 2020. Não, é isso mesmo. O número só aumenta. Só aumenta. Isso é um indicativo do quê? Que a fiscalização ou diminuiu, né? Essas ações estão diminuindo. Ou as empresas estão escravizando mais. Porque, se eu não me engano, o governo Bolsonaro retirou verba disso também, desse tipo de fiscalização. Pelo amor de Deus, hein? É o maior dos últimos 5 anos. É de tudo que é fiscalização, né? Fiscalizar não era o forte do titio. Em junho do... O forte era motociata.
ano passado, seu Juarez fugiu de uma fazenda em São Sebastião, no Distrito Federal. O baiano contou que a grande maioria desses trabalhadores encontrados no eixo sul-sudeste, no Distrito Federal, que é um lugar que tem uma concentração de riqueza absurda. É isso aí, né? trabalhava 12 horas por dia no corte de eucalipto e dormia em um curral. No mês seguinte, um homem e uma mulher também fugiram de uma fazenda, dessa vez na zona rural de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. As vítimas contaram que dormiam no chão e sem colchões e que a alimentação servida era feita com produtos vencidos. O número de baianos é significativo que precisam sair do nosso estado por absoluta falta de... Aqui em casa eu como produto vencido também. As coisas que a gente sabe que não estraga, mas é porque tá foda, velho. Tem que fazer. Agora, falando sério, sem brincadeira, você tem lei, você tem regras quanto a isso, né? Quando você tem um corpo de funcionários, você deve seguir determinadas regras, tá? Então, o que vale para o seu consumo pessoal, o que você decide colocar no seu corpo, não é a mesma coisa que você pode oferecer para outrem, tá? Então, isso daí vem, e a gente pode até discutir se é válido ou não, mas vem da questão da doação de sobras de comida, que seriam, por exemplo, o que sobra dos buffets nos restaurantes, que ela tecnicamente não pode ser doada para moradores de rua. Ela tem que ser descartada. Por quê? Por uma questão de saúde pública, etc., né? Porque pode dar alguma contaminação e tal. Eu conheço muitos restaurantes que mandam todo mundo tomar no cu e sim distribui alimento. Por quê? Porque as condições de materiais no Brasil são péssimas, mas em teoria você não pode fazer isso, né? Então, eu acho que são discussões que a gente pode fazer em outro momento, tá? Mas era só um adendo que aqui eu compro como produto vencido, até porque, mano, você pega, venceu o arroz, né? Um negócio assim, entendeu? Mesmo esses produtos perecíveis de longa duração, uma hora eles vencem, né? Mas enfim, eu nem devia ter parado para falar isso, mas aqui eu compro produto que não vence, eu como vencido e faz parte. De condição de trabalho nas suas cidades. E aí se submetem a condições, né? Quanto maior a vulnerabilidade, maior a chance de se submeter a uma condição degradante. Por meio de nota, a vinícola Aurora se solidarizou com os trabalhadores e informou que... vai tomar no... né? Vai tomar no... Ai, se solidariza. Ai, meu Deus, eu não sabia. A vinícola pagou para a empresa R$6.500 por mês para cada trabalhador. E não sabia. Senta aqui, Cláudia. Senta no colo do tio. Já a vinícola Garibaldi disse que desconhecia a situação. Afirmou que tinha um contrato com a empresa terceirizada para o descarregamento dos caminhões e que o mesmo foi encerrado. E a vinícola agora que deu né? Tom afirmou que não compactua com nenhum tipo de trabalho sob condições precárias e que está tomando todas as medidas cabíveis. Os trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul agora estão em abrigos, mas vão ser trazidos para a Bahia e devem receber apoio do Ministério Público do Trabalho. Eu quero saber se a empresa vai ser processada para indenizar essas pessoas. Eu quero saber se essas pessoas vão receber algum tipo de valor pelo trabalho que elas exerceram e que elas não tiveram nem como acessar esse recurso de ganho porque estavam sendo escravizadas. Eu quero ver. De spoiler, não vai, né? Não vai. Essas pessoas... eu acho que tem que sim ser indenizadas e eu acho que tem que mover-se ação contra as terceirizadas, pegar os responsáveis, principalmente das terceirizadas, tá? E contra as vinícolas também. Porque esse negócio de, eu não sabia... Vamos dizer em um local hipotético que elas realmente não sabiam. Devia saber. É sua obrigação saber. E mesmo que você não tenha dolo, você tem culpa. E você pode até não ser processada por dolo, mas a sua obrigação é saber. A empresa é sua, caralho. Os caras estão trampando pra você.
Ah, mas não sei quem contratou. Foda-se. Você precisa ir lá verificar. Se você não vai verificar, contrata um filho da puta para ele ir lá verificar. Entende? Então, sim, as vinícolas têm que ser responsabilizadas e as empresas terceirizadas principalmente. Engatadas, elas têm direito a 3 meses de seguro-desemprego e também ações, né, certamente vão ser ajuizadas para garantir as verbas rescisórias e indenizações respectivas. Confia. Ambos relataram que não tinham acesso a toalha, lençol nem talheres. A comida que chegava em quentinhas e geralmente estava estragada era consumida com a mão. Até na cadeia a pessoa é tratada melhor do que lá. O que passamos não foi coisa de Deus, desabafou uma das vítimas. Por causa da falta de estrutura, os baianos acumularam dívidas com a compra de comida. Se for falar de cadeia igual os que os bolsominions tá lá, fio, entra até MUP no bagulho, velho. Tá maluco. Das talheres e outros itens básicos. Além disso, eles contaram que as jornadas de trabalho passavam de 15 horas por dia, e muitos deles começaram a colheita nas primeiras horas da manhã e voltavam para o alojamento após as 23 horas. No dia seguinte, o ciclo se repetia. Acordavam a gente 4 da manhã, chamando a gente de demônio e presidiário. Nem força para trabalhar a gente tinha, disse um dos homens em entrevista ao G1. Um dos baianos ficou no local por 10 dias e fugiu com a ajuda da família após adoecer e não ter direito a receber cuidados médicos. Já o segundo ficou no local por 22 dias e precisou dormir na rua antes de conseguir a ajuda financeira da família para voltar para a Bahia. Além das dívidas referentes à alimentação, eles precisaram arcar com a volta para casa sozinhos. Os 4 mil reais que seriam pagos pelo trabalho, as vítimas não receberam nem metade. Um deles recebeu cerca de 400 reais pelo trabalho de 10 dias, enquanto o outro não ganhou nada. O responsável por recrutar e manter os trabalhadores é o empresário baiano Pedro Augusto de Oliveira Santana, de 45 anos, natural da cidade baiana de Valente, cidade a cerca de 253 km de Salvador. Ele foi preso, mas vai responder pelo crime em liberdade após pagar fiança de 40 mil reais. Em nota, o advogado Rafael Dornelles da Silva informou que a empregadora Fênix Serviços de Apoio Administrativo e seus administradores esclarecem que os graves fatos relatados pela fiscalização do trabalho serão esclarecidos em tempo oportuno no decorrer do processo judicial. Os caras ainda querem meter uma... Espera aí, gente. Peraí. Vamos esclarecer aqui as questões, né? Esclarecer, pô. Após a repercussão do caso, os dois baianos têm apenas um desejo, que a justiça seja feita. Eles querem ser ressarcidos pelas dívidas que adquiriram por causa das péssimas condições de trabalho e desejam que os responsáveis por enganar os trabalhadores sejam presos. A empresa lucrava muito em cima do nosso trabalho. Queremos alguma indenização para pelo menos pagarmos as dívidas que fizemos. As vítimas relataram ainda que convivem com o trauma das situações vividas na vinícola e com medo de serem procurados pelos suspeitos. Tenho pesadelos todas as noites. Cara, você imagina o tamanho do impacto psíquico, físico que gerou na cabeça dessas pessoas? Enorme. Meu Deus do céu. Por meio da nota, a Vinícola Aurora, uma das 3 onde o grupo trabalhava, disse que não compactua com qualquer espécie de atividade considerada legalmente como análoga à escravidão. Meu Deus do céu, velho. Nossa, velho. Bate na legalidade e não é questão de moralidade, mas é questão de humanidade, né? Então, é aquela velha história que o capitalismo reproduz, né? Se libertarmos os escravos, quem irá colher o algodão? Então, mesmo agora, na pós-modernidade, com todo esse avanço, com esse zeitgeist de não violência em que estamos, ainda se trabalha em cima. É permitido pela lei? Foda-se, mano. Os caras estão sofrendo, mas que se foda, mano. Eu tô amparado legalmente, não vou tomar processo. Só com o pau, meu irmão. Nossa, velho, não vai sobrar um na Revolução. É isso, tá escrito nas estrelas. E se solidariza... Fila na forca. Fila na forca. Com os trabalhadores contratados pela terceirizada Oliveira e Santana. A empresa reforça, aí ela joga a batata pra terceirizada, né? Porque ela não tem nada a ver com isso. A empresa reforça que as vítimas são funcionários da Oliveira e Santana, empresa que prestava serviços a vinícolas, produtores rurais e frigoríficos da região. Eles não sabiam, pô, eles não tinham como saber. Que a situação degradante em que se encontravam foram identificadas na moradia / alojamento da empresa. Nossa, velho, nossa. E que a situação degradante em que se encontravam foram identificadas na moradia / alojamento da empresa Oliveira
Oliveira e Santana, e não em vinícolas, mas é claro, né? Afinal, eles não vão dormir na vinícola, né? Eu não vou fazer comida na vinícola. Meu Deus do céu. Ainda na nota, a Aurora disse se comprometer em reforçar a política de contratações e revisar os procedimentos contra terceiros para que casos isolados como este nunca mais voltem a acontecer. Mais um caso isolado, né? Olha só, mais um caso isolado que se apresenta aqui na nossa realidade. Véi, é muito cinismo. Acho que... Realmente eu nem vou passar o resto do vídeo, é mais história triste. Eu queria fazer algumas colocações dessa natureza aí mesmo, tá? O resto é ele trazendo a mesma notícia várias vezes em vários pontos, né? Algumas colocações que eu queria fazer antes do final primeira, isso é mais comum do que parece, tá? O Brasil é um país grande, não é fácil de fiscalizar tudo, então direto pipoca alguma coisa. Isso é um absurdo, isso só um adendo antes que... Isso não é fruto apenas do capitalismo, isso é fruto das relações humanas, tá? Porque você, mesmo em sociedades de cunho socialista, como por exemplo a China, direto pipoca um caso aqui, outro ali, tá? As pessoas têm que ser punidas exemplarmente, o que no Brasil não é tanto, tá? E isso é algo que ainda é muito comum em duas frentes, ou em grandes capitais, ou em cidades muito pequenas do interior, em áreas rurais. Tá? Então, precisa-se focar em evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, agora o meu recado é para as polícias, para as PMs, para as diretrizes das polícias militares e civis desse país. Em vez de vocês ficarem perdendo tempo perseguindo clínica de aborto e maconheiro, vai pegar esses filha da puta, irmão. Vai pegar esses filha da puta. Entendeu? Vai atrás desses caras, mano. Esses caras merecem, mano, que você chega dando chinelada, coturno no cu, todas essas coisas, mano, que vocês fazem na favela, entendeu? Pra aviãozinho, entendeu? Às vezes até pra gente que não tem nada a ver, que tá só transeunte, vai, mano, bate, quebra a porta da Salton lá, entendeu? Pega a dona lá, a Patricinha que tava antes no coisa, e levanta o cu dela na bica. Por que não faz? Porque vai dar ruim. Porque vai dar ruim. Então, essa é uma das questões. A gente precisa fiscalizar, precisa encontrar e precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de atrocidade, tá, gente? Então, galera, chega por hoje. Era o recado do dia. Sigam o Gaiofato, o cara é muito bom. Sigam o canal aí também, deixa o joinha, se inscreve, deixa o sininho, tá? E amanhã tem mais. Falou!